O Flamengo pode contar com Gerson e Bruno Henrique para o confronto contra o Bragantino nesta quinta-feira no Maracanã. Os dois foram julgados pelo STJD e pegaram pena mínima pelas últimas expulsões. Como já cumpriram a suspensão automática e estão liberados para enfrentar o time do interior. A dúvida fica por conta dos jogadores que disputaram as partidas das eliminatórias na terça-feira. Pulgar esteve em campo 70 minutos pela seleção chilena, Arrascaeta jogou 21 minutos pelo Uruguai e o Varela não foi utilizado. Os três terão um jatinho particular para retornar ao Rio ainda nesta quarta-feira. No Bragantino, o principal desfalque é o zagueiro Léo Help, que está suspenso e ainda disputou as eliminatórias pela seleção do Equador. Lucas Cunha deve ser o substituto na zaga. No primeiro turno, o Bragantino goleou o Flamengo por 4-0 em Bragança Paulista, com 2 gols do colombiano Henry Mosquera, que também estará em campo nesta quinta-feira no Maracanã. O jogo é um confronto direto pelas primeiras posições e pela disputa da taça. Se o Bragantino vencer, pode assumir a vice-liderança. O Flamengo precisa da vitória para entrar no G4 e continuar sonhando com o título. O Bragantino vem fazendo uma grande temporada, vem brigando também aí pelo título, mas a gente tem que, como falei recém, tem que fazer nosso trabalho, temos que dar o melhor, temos que jogar com o coração, né, para tentar levar a vitória. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, uma equipa super bem orientada, uma equipa de expressão mundial, uma equipa com grandes jogadores, mas aquilo que queremos única e exclusivamente é colocar em prática os nossos comportamentos desde o início até ao fim do jogo. Vamos lá, vamos falar de Flamengo e Red Bull Bragantino. Que curiosidade, né? Se enfrentaram já depois de uma data FIFA. Pois é. Foi um 4-0 categórico do Braga para cima do Flamengo. A gente tem aí, sexto colocado no Brasileiro, o rubro-negro, 57 pontos, 16 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Jean, André, Zupac, fã de esportes, o que esperar? Esse jogo é... Todo jogo a gente tenta, não é para ficar enaltecendo ou valorizando mais jogo A ou B, é que esse realmente mexe muito ali na ponta, né? E tá muito com cara de que a gente vai viver nessas últimas 4 rodadas, ou 5 para quem tá tirando o jogo, aquele jogo que pode ser o clique final, né? A subida da Brigadeiro na São Silvestre. O que você espera para esse jogo, André? Começando contigo. O Flamengo teve alguns problemas, entre tantos, né, nessa temporada de não voltar bem no sentido coletivo depois de data FIFA, um pouco mais de tempo para trabalhar. Foi até uma das coisas mais surpreendentes, eu diria, durante uma temporada em que muita coisa saiu fora do que era o roteiro. Uma comissão técnica como a do Sampaoli não aproveitar uma data FIFA e o Flamengo ser goleado no jogo do primeiro turno, exatamente nesse encontro aí. O jogo em Bragança Paulista. Tomou 3 do Cuiabá numa outra volta de data FIFA também. As coisas não darem certo, o Flamengo não ficar bem posicionado na classificação, isso é um ponto. O outro ponto é um treinador reconhecido como o Sampaoli não conseguir aproveitar esses luxos que o calendário brasileiro, luxo entre aspas, né, que o calendário brasileiro oferece às comissões técnicas. Agora é uma outra coisa, né, é uma outra ideia, são outras pessoas trabalhando. E a minha impressão é que a comissão técnica do Tite gostou muito, porque é recém-chegada, de ter esse tempo para trabalhar. Mesmo que, né? Outro dia eu vi a situação do Abel no Palmeiras, ele tinha 14 jogadores só. O que acontece com os clubes europeus, exato, né? 14, por quê? Porque ele tinha 18. O Palmeiras perdeu 10 jogadores para seleções adultas e seleções de base nessa data FIFA. Só que dos 18 que ficaram, 4 são goleiros. Então, ele tem efetivamente 14 jogadores de linha para trabalhar durante esse período, que teoricamente pode ser bem aproveitado. Mas, às vezes, não é bem aproveitado porque não tem, as pessoas não estão aqui. Mas vamos ver. A minha impressão é que o Flamengo volta bem dessa data FIFA para fazer um final de campeonato forte, pensando na classificação à fase de grupos da próxima Libertadores da América. Qualquer coisa acima disso, eu acho que é preciso ser encarada como um presente de final de ano, não algo que você tem que perseguir, porque o Flamengo não tem essa condição. E aí, Jean? Eu até acho que, assim, dependendo do resultado de amanhã, o Flamengo tem a condição de pensar no título. Eu acho que todo mundo que está ali na ponta de cima da tabela
tenha condição de pensar no título pela maluquice que tem sido esse campeonato, pelas eternas reviravoltas que tem acontecido. Hoje muita gente aponta o Palmeiras como favorito e eu gosto sempre de lembrar que depois da derrota para o Santos, ele estava absolutamente descartado por absolutamente todo mundo. A gente não cogitava mais, ninguém falava mais sobre isso. E as oportunidades apareceram, claro, né, pelos tropeços dos outros times que estavam na ponta de cima da tabela. Então, eu acho que o jogo de amanhã ele é determinante para o Bragantino e para o Flamengo, talvez para dizer qual vai ser o objetivo daqui para frente. Se o Flamengo vence o Bragantino, o jogo é no Maracanã, o Bragantino é um adversário dificílimo. E lembrar do que o Bragantino fez ao Flamengo no turno, eu acho que é necessário nesse jogo. Porque foi talvez o jogo mais surpreendente desse campeonato brasileiro. Não pelo resultado, a vitória do Bragantino, mas pelo que foi aquele jogo. Porque foi 4 e poderia ter sido 5, 6, 7. Quer dizer, foi um passeio absoluto. Então é óbvio que é preciso lembrar que o Bragantino é forte. Mas o Flamengo também é muito forte. O Flamengo tem um potencial acima de qualquer outro time do Brasil, com um treinador absolutamente capaz. Se vence amanhã, ele fica a 2 pontos do líder, que é o Palmeiras nesse momento. Ou 3, se o Botafogo vencer e se tornar o líder, porque o Botafogo amanhã pode se tornar o líder, né? Ainda é o líder por pontos perdidos. Mas o Flamengo a 3 pontos do Botafogo ou a 2 pontos do Palmeiras, faltando 4 rodadas, eu acho que ele ainda até tem as condições de sonhar com o título, de acreditar na conquista do título. Mas, claro, esse jogo, especificamente, né, para esses 2 times, evidentemente, acho que ele é determinante para dizer qual vai ser o objetivo, tanto de um como de outro. Acredito que a derrota de um ou de outro também aí sim coloca esse candidato à vaga dos 4 e não mais ao título. Zupa, eu quero que você fale também, se baseando na tela que eu vou trazer do Data, que é o Flamengo pós-data FIFA. O Flamengo não curtiu muito essa história das pausas. Olha lá, tomou um 4-0, o treinador era o Sampaoli, do Red Bull Bragantino, depois de uma data FIFA. De outra data FIFA, olha tomou com o Tite. um 3-0 do Atlético. Esse eu não lembrava, o 3-0 associado à data FIFA, com o Sampaoli. E teve também a volta aí com o Tite, aí sim uma vitória, 2-0. Exatamente, a vitória contra o Cruzeiro. E esse Flamengo Red Bull Bragantino, Zupa? Vai ser um jogo muito interessante e tem potencial para ser um grande jogo, porque assim, o Flamengo com o Tite, ele tem recuperado alguns padrões, especialmente os padrões defensivos, né? O Flamengo é um time mais organizado defensivamente e o Tite vem tentando reencontrar o melhor momento ofensivo dessa equipe, que claramente não está resolvido e está longe de estar, e não é para estar agora, né? O Tite assume agora para que em 2024 esse trabalho seja melhor, né? Para não começar do zero em 24, então é toda uma preparação, visando, claro, ganhar uma vaga direta para a Libertadores. Mas do outro lado, tem o Red Bull Bragantino, que é um dos times mais competitivos do campeonato e com uma característica muito marcante, né? É um time muito jovem, um time muito forte fisicamente, isso é pensado na montagem do elenco, na escolha do técnico, para que pratique o jogo pensado, né? O Bragantino, ele é um time montado e uma comissão técnica montada para praticar o tipo de futebol que a dona do clube quer que seja praticado. Acho que é uma coisa inédita no Brasil. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, né? Até que enfim aí vai voltar o Flamengo a jogar, né? O Flamengo que joga hoje, quinta-feira, contra a equipe do Red Bull Bragantino. E pessoal, as informações, né, aí da Sport Center, da ESPN, né? E também vou deixar vocês agora aqui com a possível escalação do Flamengo. E já comente aqui, pessoal, se você curtiu essa escalação e quem você colocaria como titular, né? Quem seria as trocas aí de jogadores, beleza? Então o Flamengo vai começar aí com o goleiro Rossi, os 2 zagueiros. Vamos ter Fabrício Bruno e o Léo Pereira. A lateral esquerda que está com dúvida, né? Entre Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Se vocês tivessem esse poder, né? Se vocês fossem o Tite hoje, quem você começaria? Com o Felipe Luiz ou com o Ayrton Lucas? Comente aqui. Vamos ter na lateral direita Mateuzinho, titular absoluto, né? Vamos ter Gerson de volante junto com Thiago Maia ou Pulgar, né? Lembrando que o Pulgar aí vem de jogo pela seleção. Mais avançado, vamos ter o Arrascaeta. Na ponta direita, vamos ter aí, né, Luiz Araújo. Na ponta esquerda, vamos ter Everton Cebolinha. E centroavante, vamos ter ali o Pedro, beleza? Então,
basicamente uma escalação que a gente já está acostumado a ver com o Tite no comando, ele que vem dando sequência, vem dando entrosamento para essa formação, né? Aonde tem esses seguintes jogadores, beleza? Então, pessoal, já comente aqui também a sua opinião, o que você achou dessa escalação, você aprovou? Se você tivesse o poder, quem vocês colocaria como titular e como reserva, né? Qual desses jogadores é que vocês, quem você puxava do banco? O Gabigol merece ser titular no lugar do Pedro? Bruno Henrique merece ser titular no lugar do Everton Cebolinha? Everton Ribeiro merece jogar no lugar do Luiz Araújo ou então do Arrascaeta? Comente aqui, deixe a sua opinião que é muito importante. Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, sejam todos muito bem-vindos, quem não é inscrito, e até os próximos vídeos e fui!